Olá, começa agora mais um programa TV Unimed e hoje nós iremos falar sobre a hanseníase. A hanseníase pode atingir homens e mulheres em qualquer idade, sendo mais grave quando ataca pessoas com menos de 15 anos. Há referência da doença em livros de história escritos na Índia e na China, séculos antes de Cristo, e também são descritos casos dessa doença na Bíblia. As deformidades que provocam eram motivo de seus portadores serem excluídos do convívio social. Considerada castigo dos deuses, os doentes eram recolhidos em leprosários, onde ficavam até morrer. De lá para cá, muita coisa mudou, menos o preconceito que ainda anda lado a lado com as pessoas que possuem a doença. E para falar mais sobre o assunto e esclarecer algumas dúvidas, hoje eu recebo aqui no TV Unimed a doutora Sheila Maria Capistrano Ferreira. Doutora Sheila é de Santa Rita do Sapucaí, médica formada em 1981 pela Faculdade de Ciências Médicas Dr. José Antônio Garcia Coutinho, residência em dermatologia pela Faculdade de Medicina da USP, ex-professora na Faculdade de Medicina de Pouso Alegre, título de especialista em dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Meus parabéns pelo seu currículo, né? Tem muitas especialidades, você está de parabéns mesmo. E veio aqui para falar de um assunto também que merece parabéns, né? Porque é um assunto delicado. As pessoas, na maioria das vezes, nem gostam de tratar essa doença que já afetou e ainda afeta muitas pessoas. Verdade. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é essa doença. Obrigada, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Pois é, então a hanseníase é uma doença infecto-contagiosa. Ela é uma doença crônica, então é uma doença demorada. O agente etiológico é o Mycobacterium leprae. O único reservatório é o homem, por isso é tão importante que a gente dê o diagnóstico e trate esse paciente, para que ele não evolua para as lesões mutilantes e também para que ele possa voltar para a sociedade, participar como um paciente curado. Esse é o nosso objetivo. Doutora, nos dias de hoje ainda existe preconceito? Muito preconceito. Se você fizer assim uma pesquisa na sua mente, o que você lembra da palavra lepra, né? Então, é uma palavra que traz para a gente histórias da Bíblia, de pessoas que estavam excluídas, histórias de leprosários, de pacientes que eram retirados da sua família, sim, pais separados das mães, filhos separados dos irmãos, né? Então, a família ficava desagregada. E essa pessoa ia para esse ambiente que ficava excluído, sem prazo para voltar. Então, isso já causa na pessoa que ouve essa palavra uma certa tendência a se afastar dessa pessoa. Então, eu acho que essa opinião antiga, esse pensamento antigo, hoje tem que mudar, porque a hanseníase tem cura. Então, esse é o principal motivo da gente estar aqui e discutir o assunto. Mas a mentalidade das pessoas amadureceram um pouco a respeito da doença, sim, mas ainda não é o indicado, ainda não é o esperado, né? Para tratar, para lidar, principalmente com os portadores da doença, evidentemente, né? Isso que nós queremos mudar. Nós queremos mudar a ideia da troca do nome hanseníase, de lepra para hanseníase, tem exatamente esse objetivo. Começa do diagnóstico. Se você passar para o paciente que ele tem uma doença chamada hanseníase, que é uma doença que tem um comportamento grave, mas que ele pode tratar e que as pessoas que estão com ele, convivendo no mesmo ambiente familiar, devem ser examinadas, você abre uma janela que antes esse paciente não tinha. Então, é uma maneira do paciente enxergar a doença e até a comunidade enxergar esse paciente como um paciente que não está excluído, que é um paciente que vai tratar e que vai retornar para a sociedade. Muito bem. E por que a doença é considerada um caso de saúde pública? Justamente por isso, por esses fatores? A Organização Mundial de Saúde coloca o Brasil em segundo lugar no ranking do número de casos novos ano. Existe um levantamento a respeito do número dos números? Por que esses pacientes procuram o serviço de saúde para ser tratados? Eles vão entrar num protocolo, esse paciente vai ser tratado, a família dele vai ser examinada, se necessário houver mais algum paciente na família que precisa ser tratado, esses números todos vão para um banco de dados que é mundialmente catalogado.
Então, nós só perdemos da Índia. E no Brasil, os estados mais importantes, a região mais importante, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A nossa região, que é o Sudeste, também tem uma grande quantidade de casos novos ano. Mas graças a essa política de passar a informação, fazer as campanhas, o êxito das campanhas, nós temos conseguido diminuir o índice da doença, que é o nosso objetivo, tratar o paciente e impedir o contágio. Essa observação que você fez é super pertinente, assim, porque o Brasil ele tem números positivos e números negativos como todos os países. Nesse caso, então, você como especialista, você acredita que o Brasil ele aprendeu a lidar com a doença, a tratar a doença? O Brasil tem muitos especialistas. Embora tenham muitos casos. O Brasil está treinado com um pessoal adequado. Ele tem disponibilidade da medicação. O importante é que nós cheguemos nessa população que precisa desse atendimento. Porque a maioria dessas regiões, o acesso é difícil. Então, nós queremos que esse nosso país novo chegue próximo dessas pessoas que precisam desse atendimento. A região amazônica, por exemplo, é área endêmica. E tudo tem uma dificuldade. O acesso à população, os lugares onde eles moram são distantes. O transporte até chegar a eles. E eles até se aproximar de um centro grande também é difícil. Nós vamos comentar durante a entrevista que até o tempo de tratamento, que são 12 meses, muitas vezes fica interrompido. Chove no lugar, o paciente não consegue ter acesso à região onde ele vai buscar o remédio, ele pode interromper o tratamento naquele momento. Por isso que hoje tem os médicos que chegam no paciente para não impedir, para não interromper o tratamento. Em relação às políticas públicas desenvolvidas em favor da saúde, isso é um divisor de águas mesmo, né? Os especialistas, os médicos, enfermeiros, os agentes de saúde chegarem até as casas realmente faz a diferença. Até porque muitas vezes os pacientes não conseguem, por N fatores, fazer a mão contrária. Doutora, você disse que é analisada toda a família, todos os familiares que vivem no mesmo ambiente, isso porque a doença é transmissível. Então, a doença é transmissível, a maneira mais importante da transmissão é via aérea superior. Então, nós conversando aqui, nós estamos eliminando uma saliva que ela vai em micropartículas para o ar. E é a pessoa que está mais próxima de você que vai inalar essas partículas. E essa é a maneira principal de transmissão. Pode haver também a transmissão através da pele. Basta que haja um ferimento e o paciente que tenha contato com esse ferimento também tem um ferimento na pele dele. De ferimento para ferimento. Isso. Ou através da mucosa. Mucosa é região anal, vaginal, oral. E são áreas que são mais facilmente lesadas, feridas. Então, é mais importante ainda a transmissão por esses locais. Então, áreas de ferimento próximas de outras áreas que a gente chama de porta de entrada, são os locais onde esse bacilo vai penetrar. Se não tiver esse contato, a pessoa não vai adquirir a doença? Através dos perdigotos, que é essa saliva que você elimina, sim. Tá? Por isso que o contato domiciliar é o mais importante. É fundamental. Precisa ter um contato íntimo e intenso para você adquirir a doença. E como é que a pessoa convive com o portador da doença? Como que é a vida em família? Então, hoje a gente tem mais preocupação com o tratamento do que até essa preocupação de isolamento. Por quê? Porque a gente sabe que a partir do início do tratamento, nos primeiros meses do tratamento, a carga bacilar, quer dizer, a quantidade de bacilos que esse indivíduo elimina, diminui muito. Então, o mais importante é introduzir o tratamento. Com poucos meses de tratamento, essa carga bacilar pode diminuir ou até desaparecer. E o paciente pode voltar a ter a convivência normal, tanto na família quanto na sociedade. Agora, dentro do grupo da família, quando você tem um caso novo, esse paciente é examinado, é medicado e a família vai comparecer para exame. Todos os contatos domiciliares vão ser examinados e esses pacientes vão receber, esses indivíduos, né, que eu não sei ainda se são pacientes, vão receber um tratamento individualizado. Isso vai depender de
você encontrar uma lesão suspeita, de você achar que aquele paciente é mais suscetível, que a saúde dele está mais debilitada. Então, isso é individual. Cada familiar vai ter um tipo de acompanhamento, isso é um protocolo que o do serviço mesmo de saúde, que é feito individualizado para cada contato domiciliar. Sim, na nossa introdução nós falamos das dificuldades enfrentadas pelas pessoas que enfrentam a doença. Por exemplo, os talheres, os copos, os pratos devem ser separados se a pessoa ainda estiver nessa fase crítica da doença? Então, o principal maneira de transmissão é a oral, tá? Então, assim, o contato no dia a dia, se você está sentado diante de uma pessoa e usando os mesmos talheres, você vai aumentar o contato, mas é muito mais quantidade de bacilo no falar do que no usar o mesmo utensílio. Então, o mais importante é exatamente isso. Se você tiver um paciente que está em contato com um paciente que a gente chama de multibacilar, que é esse que está liberando esses bacilos, ele pode usar, por exemplo, um tratamento que chama uma opção vamos dizer, de estímulo da imunidade do paciente contato, que se chama BCG. O BCG é usado exatamente para isso, para provocar no paciente contato uma resposta de defesa ao organismo. Então, a gente se preocupa muito mais em defender o paciente que pode ter o contato do que isolar esse paciente. Você pode usar máscara, pode ter mais cuidado com os utensílios domésticos, isso tudo é um cuidado importante. Mas o importante é tratar o paciente bacilífero e diminuir a possibilidade do contato adquirir. Ótimo. Doutora, a gente vai chamar um breve intervalo e quando a gente voltar eu quero saber como é que é esse tratamento, quanto tempo dura esse tratamento. Você também deve estar querendo saber, então fica aí que a gente volta já já. O patrimônio mais importante de uma empresa são seus funcionários. Prontinho. Mas foi só um arranhãozinho. Principalmente se for uma pequena empresa, assim como a minha. Olha o colesterol. Quando um falta, é um Deus nos acuda. Mas tá calor. Não. Existe uma maneira muito melhor de cuidar da saúde de sua equipe. A partir de 3 funcionários, sua empresa pode ter um plano empresarial Unimed. Solicite uma visita. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de portadores de hanseníase, uma doença causada por um parasita que ataca a pele e nervos periféricos, mas pode afetar também outros órgãos. Durante muitos anos, só de ouvir o nome dessa doença, muitos corriam para bem longe. O medo do contágio era grande, o que ajudava a reforçar ainda mais o preconceito. Por isso, muita gente que apresentava os sintomas ficava calado, não buscava diagnóstico e muito menos um tratamento. Só quando a doença já tinha progredido demais é que a pessoa buscava ajuda e às vezes já era tarde para evitar as sequelas ou agravamento da doença. Caso uma pessoa que acredite que tem os sintomas da doença, a melhor maneira é não se medicar e procurar um médico. Essa é a principal orientação, né, doutora? Mesmo porque esses medicamentos não têm distribuição via farmácia. Você vai adquirir nos centros treinados da distribuição do medicamento, Secretaria de Saúde do seu município, do seu estado, tá? E essa medicação é feita após o diagnóstico e você vai receber de acordo com o tipo, com a forma de apresentação da doença. Pode ser um tratamento prolongado, pode ser um tratamento mais curto. Sim. Normalmente a gente divide para fazer esse tratamento as formas clínicas da doença. Doutora, o que a pessoa vai observar assim, para ela chegar a essa conclusão que ela tem a doença? Então, eu dei aula muito tempo na universidade e a gente tinha muito contato com paciente SUS. E eu recebia muito paciente que chegava já imaginando que ele pelo menos suspeita da doença. E eram pessoas simples, e elas já vinham assim com essa ideia: doutora, eu estou com uma lesão
que eu não estou sentindo muito bem. Eu acendo um cigarro, estou queimando meu dedo. Eu vou tirar uma chaleira do fogo, eu não sinto, meus filhos ficam preocupados porque eu não estou sentindo calor e estou me queimando com facilidade. Então, a principal alerta é, se você tem uma área que você tenha diminuição da sensibilidade, você pode estar desenvolvendo essa doença, porque é o primeiro sintoma que essa doença desenvolve, que ela vai apresentar. A área de alteração de sensibilidade, ela pode ser localizada, como ela pode ser em vários locais do corpo. Então, é importante que você, na suspeita, procure um médico, porque existem outras doenças que também alteram a sensibilidade. Então, isso é uma suspeita. E as formas da doença, a gente divide normalmente em 2 polos. O paciente pode ter contato com o bacilo e o seu sistema imunológico defender e ele nem apresentar a doença. Ele destruir o bacilo sem desenvolver a doença, que somos nós, a maioria da população. Existe uma parte da população que vai ter o contato com o bacilo, mas ele vai deter a doença, por quê? Porque ele vai destruir o bacilo precocemente. Então, esse indivíduo, ele pode ter lesão anestésica, porque na tentativa de destruir o bacilo, esse bacilo está na proximidade de um nervo, então ele pode ter uma lesão ali, ou ele pode ter uma lesão, poucas lesões no corpo. Então, se você vai para um campo e vai numa área endêmica, que a gente chama, e vai selecionar o paciente que tem chance de ter a doença ou não, você considera, se ele tem lesão suspeita, se até 5 lesões, nós chamamos de paucibacilar. Se ele tem mais de 5 lesões, ele é multibacilar. Então, vai existir um tratamento para esse paciente pauci e um tratamento para o paciente multi. O importante é esse paciente multibacilar, porque é ele que não consegue destruir o bacilo e ele que vai ter a forma mais grave da doença. As características mais comuns, a gente chama de facies leonino. O que quer dizer isso? O paciente mantém o cabelo, a sobrancelha desaparece, os cílios caem. Então, isso era uma coisa que antigamente se observava muito entre as famílias. Nossa, aquela pessoa, eu tenho paciente que chega no consultório, nossa doutora, está caindo minha sobrancelha, será que eu tenho aquela doença? Antigamente, a gente associava isso com aquela doença perigosa. Então, isso chama madarose. Então, a perda dos cílios, o aumento da orelha, o aumento da estrutura da face, a gente fala em infiltração da face. Então, isso dá um aspecto de rosto do leão, aquele nariz esse aumento elevado. É um edema das extremidades. Então, o nariz muda o formato, a mandíbula fica mais volumosa, a orelha fica mais volumosa. Então, isso dá um aspecto de rosto de leão. E também na pele, as lesões, o bacilo, ele gosta das áreas frias. Então, ele se localiza muito mais na orelha, no nariz, onde está mais exposto, nas extremidades. Então, quando a gente precisa encontrar o bacilo, vai direto os locais de pesquisa são esses locais, principalmente o lóbulo da orelha. O que precisa para chegar no diagnóstico? A gente segue uma rotina. Então, normalmente, é essa questão do poucas lesões, muitas lesões. Se você ainda tem dificuldade em determinar, você pode fazer um exame que chama baciloscopia. Esse exame é feito você comprimindo como se fosse um beliscão na pele do paciente e você vai provocar o que a gente chama de isquemia, que é uma diminuição da circulação naquele local. Por quê? Porque o objetivo é colher um líquido que não pode vir com sangue, que chama linfa. E esse líquido você faz um esfregaço na lâmina, você passa esse líquido na lâmina, fixa numa chama de vela e encaminha para o laboratório. Você não precisa ter um laboratório super especializado onde você está, você encaminha para o hospital de referência, para o centro de referência, e esse exame vai ser feito. Isso vai ser uma contagem dos bacilos. Quanto maior a quantidade de bacilos, mais importante que esse indivíduo receba o tratamento precoce. Porque ele que é o paciente que vai transmitir a doença também e vai ter a doença com aspecto mais mutilante, com aspecto mais grave. E então a gente sempre separa o paucibacilar do multibacilar. Outro exame que, se você tiver dificuldade de fazer a contagem do bacilo, você pode colher uma amostra da pele, que a gente chama de biópsia, e vai mandar para o anato patológico e vai poder classificar a forma da doença.
se é um paciente que vai evoluir para um polo mais benigno, um polo mais difícil, mais grave da doença. E o outro exame também que a gente pode fazer, e esse exame a gente faz mais, não para diagnóstico, a gente chama de prognóstico, para a gente saber aquele paciente do meio do paciente que tem mais chance de desenvolver a doença. Sim. Então esse teste chama Mitsuda, é um teste que você aplica, é intradérmico, é uma injeçãozinha superficial, se faz sempre no antebraço, e depois de feito essa injeção, o paciente vai para casa, retorna, mais ou menos com 4 semanas, e você vai observar na pele do paciente se ele fez alguma reação. Quanto maior a reação, mais defesa o indivíduo tem. Então, aquele paciente que fez um nódulo avermelhado, é aquele paciente que, se ele tiver contato com o bacilo, ou ele já tem a defesa dele e vai brigar com o bacilo e destruir, ou ele vai ter a forma menos complicada da doença. Aquele paciente que não fez lesão, que a pele está normal, é aquele paciente que a gente tem que ter mais cuidado. E é esse paciente que talvez seja indicado fazer o BCG. E doutora, quanto tempo que leva esse tratamento? Quanto tempo que dura? O Pauci bacilar, que é esse paciente que tem a doença que consegue destruir o bacilo, mesmo assim ele recebe o tratamento. Por quê? Porque o tratamento vai ajudar a evolução ser mais curta, as sequelas serem menores. Sim. Então, esse tratamento dura 6 meses. O paciente multibacilar, o tratamento dura 12 meses. É importante que esses meses sejam consecutivos. Se o paciente, por uma doença, por uma dificuldade de acesso ao serviço, interromper o tratamento, ou até por um estigma, e ficar com medo e resolver parar o tratamento, é importante que ele volte a procurar o tratamento no intervalo de, no máximo, 9 meses para o Pauci bacilar e terminar esse tratamento no máximo em 18 meses para o multibacilar. Sim. Se ele conseguir isso, ele pode evoluir para a cura e ter alta. Se esse paciente interromper o tratamento e não conseguir cumprir nesse prazo de 18 meses, ele tem que reiniciar o tratamento. Aí ele vai mais de 18 meses? Aí ele vai ter que reiniciar como se fosse um paciente virgem de tratamento. Nossa, é fundamental, então, essa continuidade no tratamento. Fundamental. E as drogas que a gente usa é o esquema tríplice. Por que é importante o esquema tríplice? Porque se você usar uma dessas doses isolada, você pode criar resistência. E a gente perde a oportunidade de tratar o paciente. E uma coisa também muito importante que eu me lembrei agora, que eu acho que é importante dizer, que a gravidez não impede o tratamento. Que a grávida pode continuar ou até iniciar o tratamento. Mas existe alguma situação que o tratamento é contraindicado? Não, agora você vai ter que parar. Se o paciente tiver alergia a uma droga, ou se ele tiver uma doença hepática que contraindica o tratamento. Então, existem outras drogas que podem substituir. Mas isso é indicado indivíduo a indivíduo. É um caso a caso, a gente estuda a possibilidade dele manter o tratamento com outra droga. E, doutora, uma coisa importante também é que hoje o Sistema Único de Saúde oferece esse tratamento, Sim, é um tratamento totalmente gratuito, desde os exames de laboratório até o último medicamento. Basicamente, onde é feito esse tratamento? Na Secretaria de Saúde, o paciente deve procurar pela Secretaria de Saúde, ele vai ter uma equipe dirigida para essa doença e esse acompanhamento vai ser tanto para ele quanto para os seus familiares. Uma dúvida também é a respeito da pessoa que eu já ia perguntar a respeito da cura, e você disse que a doença tem cura, e é importantíssimo isso, porque até para diminuir o preconceito também das pessoas. Mas uma pessoa que já contraiu a doença, ela está mais propensa a ter a doença mais uma vez ou não vai mudar nada? Olha, quando ela estiver curada, ela está em situação de igualdade com quem nunca teve? São raros os casos de recidivas. E as recidivas, a gente sempre tem um motivo especial naquele paciente pela recidiva. Ou porque ele não completou o tratamento, ou porque o tratamento não o objetivo do tratamento é que o paciente saia com ausência de bacilos. Então, essa recidiva, por exemplo, o bacilo ficar latente no organismo e reativar numa outra oportunidade, são casos muito raros. E normalmente quando isso acontece, essa resistência, esses pacientes são encaminhados pelos centros de referência para o caso ser estudado e individualizado. Sim.
Doutora, e a última pergunta é o seguinte, existe vacina para prevenir a hanseníase? Então, nós ainda não temos vacinas, nós temos trabalhos com essa intenção. O que se usa é o BCG, que é uma vacina para tuberculose. Como a tuberculose é causada por um micobacterium também, a gente fala que tem uma resposta cruzada. Quer dizer, quando o indivíduo usa o BCG, ele estimula o seu sistema imunológico para a defesa. E não é específico ao Mycobacterium lepra, mas ele ajuda no comportamento da doença para ter uma evolução melhor. Sim. Então, importante. é uma das coisas que pode se usa. colaborar, né? Pode. E de repente existem pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido, né? Para conseguir uma resposta maior a essa, no que diz respeito à prevenção da doença, né? E que o Brasil saia, né, desse ranking negativo que ele ocupa hoje. Doutora, como é que foi? Gostou de participar aqui com a gente? Ficou totalmente à vontade, tranquila? Não, foi tudo ótimo. Fui muito bem recebida e agradeço. Muito obrigada, doutora, por ter participado do nosso programa, trazer informações, esclarecer sobre esse tema que muitas pessoas não conhecem, como deveriam conhecer, até para mudar o posicionamento em relação a isso. A doença tem cura, a doença é tratável e de forma gratuita. Então, se você conhece alguém, se você tem alguma dúvida, procure um especialista, oriente essa pessoa também a procurar um especialista e vamos mudar os conceitos em relação a isso. Não é verdade, doutora? Aprender a conviver com os portadores da doença. Muito obrigada pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mande um e-mail para a gente, produção@tvlibertas.tv.br. Participe também, mande suas dúvidas, vamos lá. Bem, a gente fica por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse!